Olá, hoje vou-vos falar de uma civilização com alma. Abdu'l-Bahá em Pittsburgh, em 7 de maio de 1912, uma palestra que ele proferiu no âmbito da sua visita de ensino ao Ocidente. E dividida em 3 episódios. Neste primeiro episódio, vamos falar, ele fala de que a verdade não tem donos. Do Oriente a Pittsburgh. É a religião que regressa à fonte. Pittsburgh, uma cidade cheia de chaminés, carruagens, comboios, estruturas de aço. E eis que Abdu'l-Bahá chega ao hotel Shanley para fazer mais uma palestra, uma apresentação em direção à paz universal. E é esta sala que eu vos quero levar. Quero levar-vos a esta sala em Pittsburgh, na Pensilvânia. Estamos no dia 7 de maio de 1912. Vejam, queridos amigos, há mais de um século, mas numa das cidades pujantes industrialmente da América. Pittsburgh é, naqueles dias, uma cidade marcada pelo aço, pelo ferro, pela indústria e por um potencial e uma enorme confiança no progresso humano. No elegante hotel Shanley, uma assembleia aguarda um visitante vindo do Oriente. Esse visitante não é um empresário, nem vem apresentar uma nova máquina, nem sequer vem pretender vender qualquer fórmula de sucesso. O próprio encontro já contém uma semente de unidade. Abdu'l-Bahá altera o seu itinerário para corresponder ao convite de um rabino. Esse rabino chama-se J. Leonard Levi. E aí estão representantes de diferentes correntes religiosas e todos eles ajudaram a preparar esta magnífica reunião. Com cerca de 400 pessoas ou mais, todas elas se reuniram para ouvir as palavras deste homem vindo do Oriente. É um homem, naquele tempo, de quase 68 anos. 68 anos passados, a maior parte da sua vida entre exílio, prisão, provação e serviço. Seu nome é Abdu'l-Bahá, o servo de Deus. Pittsburgh sabia construir pontes de aço. Naquela noite, Abdu'l-Bahá veio falar das pontes. Daquelas pontes, daquelas pontes que não aparecem nos mapas. Ele veio falar das pontes entre as religiões. Ele veio falar das pontes entre a ciência e a fé. Ele veio falar das pontes entre mulheres e homens, entre ricos e pobres, entre o progresso exterior e a transformação interior. Talvez, afinal talvez fosse uma palestra de engenharia, mas não é engenharia mecânica ou eletrónica ou hidráulica, mas de um diferente tipo de engenharia, a engenharia da alma humana. E o livro que nos coloca nesta primeira fila é a promulgação da paz universal. E é sobre esse livro e estas palestras que eu tenho vindo a fazer estas séries de episódios. São páginas que transformam o indivíduo. E esta palestra também encontra-se nesse livro
extraordinário, que é a promulgação da paz universal, que eu convido todas as pessoas a visitar. O livro, o livro reúne transcrições de mais de uma centena de palestras. Palestras estas proferidas pelo próprio Abdul-Bahá durante os meses dessa visita, dessa maravilhosa visita de ensino que ele faz, onde atravessa os Estados Unidos e o Canadá de leste para oeste. Não nasceu do silêncio de um escritório. Este livro nasceu em igrejas, nasceu em universidades, nasceu em sinagogas, nasceu em salões, em casas particulares, em associações pacifistas, em reuniões de homens e mulheres, encontros com crianças e espaços e associações de auxílio aos mais pobres. Todas estas palestras tiveram um trabalho fantástico de Alan McNutt na sua compilação. E, segundo a apresentação editorial desta obra, este foi o volume dessa série que recebeu do próprio Abdul-Bahá o título A Promulgação da Paz Universal. Só por si é um título universal. É como se o livro nos reservasse um lugar na primeira fila de cada uma das palestras proferidas e transcritas. Abrimos uma página e já não estamos apenas a ler história. Estamos a escutar uma voz. Estamos a escutar uma voz que procura educar a consciência humana para a paz e trazer luz à mente e ao espírito humano. E talvez seja isso, seja isto que torna esta obra tão viva, tão presente, tão atual, tão genial. Abdul-Bahá não apresenta uma espiritualidade que fuja do mundo. Não, pelo contrário. Ele vem falar de religião e, em seguida, imediatamente, ele vem falar de educação. Ele fala de Deus e logo depois ele fala de economia, da realidade da vida presente. Ele fala da alma e logo depois ele fala da guerra, fala da ciência, fala do preconceito, fala dos direitos das mulheres. Porque uma religião que não toca a vida corre o risco de se tornar apenas um bonito objeto de decoração na sala da alma. E convenhamos, a humanidade, a humanidade já possui decoração suficiente. Aquilo que verdadeiramente nos falta é transformação. Quero-vos falar agora um pouquinho da fé Bahá'í e das suas figuras centrais para que possamos fazer um enquadramento. Deixa-me dar-vos esta imagem. Imaginem uma aurora, um sol nascente. Imaginem um caminho iluminado. Para compreendermos a força destas palavras, precisamos de conhecer, ainda que brevemente, a fé Bahá'í e as suas figuras centrais. A fé Bahá'í nasceu na Pérsia do século XIX, aquilo a que hoje chamamos atualmente o Irão. O Bab, cujo título significa a porta, o Bab anunciou em 1844 o início de uma nova história, uma nova etapa na história espiritual da humanidade. Ele veio preparar o caminho para a vinda do novo manifestante divino, Bahá'u'lláh, e preparou o seu caminho para essa vinda.
a vinda de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, cujo nome significa a glória de Deus, é reconhecido pelos Bahá'ís como o manifestante de Deus para esta era e o profeta fundador da fé Bahá'í. Bahá'u'lláh vem ensinar à humanidade que Deus é um. Vem ensinar e relembrar à humanidade que a humanidade, a humanidade é uma só família. Que as grandes religiões constituem capítulos sucessivos de um único processo de educação divina. A sua mensagem não foi recebida com aplausos. Imaginem só, cada um a querer disputar o centro da verdade e o centro da condução dos destinos do mundo. Não poderia ficar satisfeito com esta mensagem. Bahá'u'lláh foi preso, foi acorrentado, foi perseguido, foi despojado de todos os seus bens materiais e foi exilado repetidamente até chegar à cidade de prisão de Aca. Queridos amigos, há aqui, no entanto, uma imagem impressionante. Sabem? É que cada exílio que foi destinado a silenciá-lo, veio alargar o alcance da sua mensagem. O resultado foi precisamente o oposto. Era como se os seus perseguidores tentassem esconder uma lâmpada, mas ao transportá-la de um lugar para o outro, de lugar em lugar, acabassem por iluminar novas cidades. Abdul-Bahá, o servo de Deus, que é o significado deste nome, era o filho mais velho de Bahá'u'lláh. E ele, ao longo da sua vida, partilhou todos os exílios e sofrimentos do pai, desde a infância, e foi designado por Bahá'u'lláh como o centro do convênio. O intérprete autorizado, o único intérprete autorizado dos seus ensinamentos. E mais do que isso, o exemplar perfeito da vida Bahá'í. Abdul-Bahá não reivindicou para si a condição de um novo profeta. Não, longe disso. O próprio nome o seu nome era o servo de Bahá. Foi o nome que ele escolheu, o servo da glória. E fez do serviço a definição da sua própria identidade. Depois de libertado, em 1908, com a reforma que existiu no Império Otomano, com a Revolução dos Jovens Turcos, Abdul-Bahá poderia ter procurado descanso depois da vida que passou. Quem é que o censuraria? Depois de tantas décadas de prisão e exílio, qualquer pessoa compreenderia um merecido descanso, umas férias prolongadas. Mas Abdul-Bahá, o que é que faz? Ele faz precisamente o contrário. Já idoso e com uma saúde fragilizada pelas agruras que passou, viajou ao Ocidente para vir anunciar os princípios de Bahá'u'lláh e fortalecer as comunidades, aproximar o Oriente do Ocidente e convocar a humanidade para a construção da paz universal. Ele não se veio apresentar, nem vem como um turista. Ele vem, aliás, com uma agenda tão preenchida de viagens, entrevistas, visitas e várias palestras no mesmo dia. Nenhuma agência turística se atreveria a chamar aquilo um pacote de descanso. Abdul-Bahá vem ao Ocidente fazer esta visita como um servidor na condição de um servidor da humanidade. E o que é que ele vem fazer? Ele vem oferecer um mapa para uma nova civilização.
como se uma luz se destacasse quando a palestra é proferida. Nesta palestra em Pittsburgh, Abdu'l-Bahá começa por fazer um elogio aos sinais de prosperidade daquela região e daquela cidade, ao refinamento e à civilização progressista que observa no continente da América do Norte. Mas imediatamente em seguida, ele explica que deseja apresentar os princípios fundamentais dos ensinamentos de Baha'u'lláh. E o que ele oferece àquela Assembleia, é quase um mapa para a construção de uma nova civilização. Antes, porém, ele recorda a situação da Pérsia, a situação vivida na Pérsia em décadas anteriores. Comunidades religiosas e grupos sociais encontravam-se profundamente separados naqueles tempos em território persa. Os preconceitos eram tão fortes e tão intensos que muitas pessoas nem sequer aceitavam encontrar-se umas com as outras, conversar, ou, imagine-se, consultar entre elas sobre como resolver os problemas ou as divergências. Foi neste ambiente que o seu pai, Baha'u'lláh, dedicou a vida à elevação e à educação do povo. Ao invés de alimentar a lógica do inimigo, ele vem ensinar a unidade. Em vez de responder ao ódio com ódio, ele formou pessoas capazes de se reconhecerem umas às outras como membros de uma só família humana. Perdão. E isto teve um custo. Isto custou-lhe a perseguição, a prisão e o exílio. Aqui, queridos amigos, aqui encontramos a primeira grande lição. Baha'u'lláh não ensinou a unidade a partir de uma sala confortável, onde todos já concordavam entre si. Ele ensinou-a exatamente no cerne, no meio da divisão real. Quando amar tinha um preço. E a reconciliação, ou o processo de reconciliar, parecia completamente impossível. Queridos amigos, unidade, portanto, não é uma palavra para bordar numa almofada para pôr no sofá da sala. Não. É uma disciplina espiritual. Unidade exige coragem, verdade, justiça, paciência e uma boa dose de humildade. Essa virtude que nos recorda que talvez o universo não tenha sido criado apenas para confirmar as nossas opiniões. Então, o primeiro grande princípio é a investigação da verdade. A verdade ou a realidade não é múltipla, não é divisível. Esta é uma frase de Abdu'l-Bahá. O primeiro princípio apresentado por Abdu'l-Bahá é exatamente este. É a investigação independente da verdade. E então ele vem ajudar-nos a ganhar significado. Isto significa que cada ser humano deve procurar conhecer a realidade com os seus próprios olhos. E não apenas repetir, como os papagaios fazem, aquilo que recebeu por herança, ou por costume, ou por medo, ou pela pressão do grupo,
onde se insere. Uma tradição pode oferecer-nos um mapa precioso, com certeza. Mas jamais um mapa substitui a viagem. Investigar a verdade não significa desconfiar de tudo, por vaidade, orgulho ou outra coisa qualquer. Nem significa sequer pensar que cada pessoa pode fabricar uma verdade à medida dos seus desejos. Tem um outro significado. Significa procurar, procurar investigar com sinceridade. Como? Estudando, fazendo perguntas, observar os frutos, usar a razão, purificar o seu interior, o seu coração dos preconceitos e consultar com outras pessoas. E, acima de tudo, ter humildade. Uma humildade para poder corrigir o seu próprio entendimento. Deus não concedeu este dom maravilhoso da inteligência ao homem apenas para escolher palavras-passe ou fazer comparação de preços e descobrir onde é que nós deixamos as nossas chaves. A razão tem um lugar na vida espiritual. E Abdu'l-Bahá afirma que quando as pessoas quando as pessoas investigam verdadeiramente a realidade, acontece algo maravilhoso. Elas aproximam-se. E sabem porquê? Porque a verdade é una. As opiniões podem ser e são normalmente múltiplas, muitas. Os ângulos com que olhamos, cada um olha, podem variar e variam. A compreensão humana pode ser limitada. Mas a realidade não se multiplica apenas para dar razão a cada grupo. E aqui nasce uma pergunta desconfortável, mas absolutamente necessária e vital, que Abdu'l-Bahá nos recorda. Quantas das nossas certezas que adquirimos resultaram de uma busca, de uma procura, de uma investigação sincera? E quantas são apenas ou provém de hábitos antigos vestidos de uma convicção? Então, há duas dimensões no processo religioso. Deixem-nos dar-vos esta imagem. Numa árvore, as raízes permanecem, mas as folhas e os frutos, essas mudam com as estações, num ato perpétuo de vida. Para explicar por que razão as religiões parecem tão diferentes, Abdu'l-Bahá distingue duas dimensões nos ensinamentos religiosos. A primeira dimensão contém os princípios espirituais essenciais comuns a todas as religiões. O amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a veracidade, o desprendimento, o serviço, o desenvolvimento moral, o despertar da consciência, a benevolência. Queridos amigos, estes princípios são como a raiz de uma árvore. Abraão, Moisés, Jesus Cristo e os demais mensageiros de Deus, cada um deles e todos vieram renovar a humanidade essa mesma realidade espiritual. A segunda dimensão, essa diz respeito às leis sociais e materiais, essas estabelecidas de acordo com as necessidades, as condições e capacidades de cada época. Por isso, os manifestantes divinos aparecem em épocas diferentes. Essas leis podem mudar, queridos amigos, porque a humanidade muda. Então podemos pensar assim:
O princípio espiritual é a luz. As leis sociais são a lâmpada, adequada a cada tempo. A luz, a luz essa continua a cumprir o mesmo propósito. Mas convenhamos, ninguém, ninguém exige que todas as casas do mundo utilizem exatamente o mesmo candeeiro. Ou se preferirmos outra imagem, os princípios eternos são o corpo. Determinadas regras sociais são a roupa que usamos para cobrir o corpo. Agora, imaginem usar um forte e pesado casaco de inverno em pleno calor de verão. Isto não demonstra fidelidade aos nossos antepassados, às nossas tradições, às nossas culturas, ou de onde provêm as nossas ideias. Demonstra apenas que estamos muito quentes. E demonstra também que talvez sejamos um pouco teimosos. Moisés trouxe leis adequadas às necessidades do seu tempo. Jesus Cristo, Jesus Cristo vai renovar disposições sociais, preservando e aprofundando a essência espiritual. A revelação divina educa. A revelação divina educa progressivamente a humanidade com um grande educador que adapta a lição ao grau de desenvolvimento dos alunos. O problema começa quando nos agarramos às formas e perdemos a essência. Quando defendemos o copo e derramamos a água. Quando discutimos sobre as lâmpadas e nos esquecemos da luz. Foi assim, explica Abdu'l-Bahá, que interpretações humanas, imitações e superstições alimentaram o fanatismo, a dissensão e a guerra entre os homens. Como é que aplicamos isto ao nosso tempo? Num tempo de manchetes contraditórias, de indivíduos, de pessoas fechadas em bolhas, é aqui que uma janela se abre. Mais de meio século depois, este princípio tornou-se ainda mais urgente. A investigação independente da verdade. Porque vivemos na era da informação, vivemos rodeados de informação, bombardeados. Mas informação não significa automaticamente a verdade. Uma afirmação pode dar a volta ao mundo em milésimos de segundo e continuar falsa durante todo o percurso. É que muitas vezes a mentira apanha o elevador enquanto a verdade ainda sobe as escadas. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá vem-nos elucidar para que a investigação, o processo de investigação da verdade, exige que nós sejamos capazes de perguntar: estou a verificar ou estou apenas a partilhar aquilo que confirma o que eu já queria acreditar? Consigo escutar o outro, uma pessoa, sem reduzir essa pessoa, o outro, ao seu rótulo religioso, político, racial, social? Eu uso a religião para ampliar o coração ou para construir um pequeno muro e colocar Deus do meu lado?
Reconheço a luz quando ela aparece numa lâmpada diferente da minha? Estas perguntas conduzem-nos à investigação da verdade e não enfraquecem a fé. Não, elas purificam a fé. Uma fé que procura compreender, tornar-se mais consciente, mais humilde, mais capaz de amar. Queridos amigos, nesta apresentação deste primeiro episódio, quero-vos dar esta imagem. Imaginem, as raízes de várias árvores, elas encontram-se aonde? Elas encontram-se sobre a terra. Neste primeiro episódio, nesta primeira parte, nós vimos que a promulgação da paz universal nos leva para o coração da viagem de Abdu'l-Bahá ao Ocidente. Neste episódio, conhecemos o Bab, Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá. Vimos uma mensagem de unidade atravessar prisões, fronteiras e oceanos. E descobrimos que a primeira porta dessa nova civilização é a investigação sincera da verdade. Abdu'l-Bahá não começa por nos colocar diante da pergunta: qual grupo vai vencer? Vencerá? O seu ensinamento, o seu ensinamento conduz-nos numa direção diferente, numa outra direção. Procuremos juntos aquilo que é verdadeiro. Mas se a verdade é una e a religião possui uma única fonte, o que é que isso faz mudar na maneira como olhamos para os outros seres humanos? Queridos amigos, no próximo episódio, no segundo episódio, o Abdu'l-Bahá vai nos fazer ajudar a entrar na grande casa da humanidade. E aí vou trazer-vos a fala de Abdu'l-Bahá no que diz respeito à unidade da família humana, da nobreza do serviço, da harmonia entre ciência e religião, da justiça económica e dos preconceitos que transformam diferenças em trincheiras. Vamos sair, vamos sair do templo. Vamos sair do templo da adoração e entrarmos no laboratório da vida, na rua, no trabalho e na mesa onde o pão é repartido. Porque a verdade não nos foi dada para enfeitar a nossa consciência. A verdade foi dada para transformar a forma como vivemos juntos, como uma única família, como humanidade. Queridos amigos, a verdade não precisa de muros. A verdade precisa de corações sinceros. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste primeiro episódio, desta maravilhosa palestra. Convido-vos para o segundo e para o terceiro e partilhem com outros amigos. Deem a conhecer este maravilhoso e façam vocês o vosso processo de investigação da verdade e procurem conhecer este livro maravilhoso, A Promulgação da Paz Universal, porque contém todos os ensinamentos divinos para a unidade da humanidade e a forma como o homem se pode transformar em direção à construção de uma verdadeira civilização que une o espiritual com o material. Queridos amigos, despeço-me com amizade e carinho. Até ao próximo vídeo. Um abraço.